Bom dia, galera, tudo bem? O som tá ok? A imagem tá ok? E a animação tá bom. Vamos lá que a gente vai conseguir chegar lá, beleza? Bom, como eu já pedi a alguns alunos aí no Instagram, agora eu peço a vocês, já manda mensagem para geral aí, ó, bora acordar esse povo para aula, né? Porque hoje, nossa última aula é sobre pirâmides, e a gente já vai começar com um conteúdo novo. Então, quem pegou o conteúdo, beleza, é bom que a gente dá uma revisada e dá uma reforçada, mas quem ainda está com dúvida, aproveitem para tirar todas as dúvidas hoje, tranquilo? Que não fique nenhuma dúvida. Eu gostei bastante da participação de muitos de vocês, né, quando eu disponibilizei a atividade. Hoje a gente vai fazer a correção dessa atividade, né, e muitos me procuraram no Instagram, no WhatsApp, e eu gostei dessa participação, tiraram dúvidas, né, então foi muito bom e vocês estão de parabéns, tá bom? Mas vamos acordar tudo bonitinho. Bom, gente, eu preciso que vocês nesse momento, né, estejam com o caderno, anotem. Eu fiz um resuminho aqui ilustrativo do que a gente vai precisar, principalmente falando de pirâmides. A gente falou muito da semelhança entre calcular, por exemplo, o volume de uma pirâmide com o volume de outros prismas, né? Aí eu mostrei para vocês o que vai diferenciar. Então, é algo muito importante. E aí, nas pirâmides, a gente tem elementos fundamentais, né? Aqui eu desenhei uma pirâmide de base quadrada, né? E aí eu coloquei aqui as principais características dela. Então, primeiro, eu tenho a aresta da base, que são aquelas linhas, né, que vai formar a figura que está na base. Como aqui a base é um quadrado, então significa que eu tenho 4 arestas da base. Ou seja, porque um quadrado tem 4 lados. Mas esta base, ela pode mudar. Ela pode ser um hexágono, ela pode ser um pentágono, ela pode ser qualquer outro polígono, tranquilo? Mas, como eu falei para vocês, em boa parte das questões, vamos trabalhar com polígonos regulares. Ou seja, a gente vai trabalhar com quadrado, a gente vai trabalhar com hexágono regular, né? E aí, por quê? Porque vai facilitar um pouco a nossa vida também. E aí a gente tem a aresta da base e a gente também tem a aresta lateral. O que é a aresta lateral? A aresta lateral são essas linhas aqui, ó, que são de preto, que vai formar os triângulos que formam as faces laterais. A gente viu que uma das principais características também das pirâmides são que a sua lateral são todas formadas por triângulos. E esses triângulos se encontram em um único vértice, que é esse pontinho aqui em cima. Além da aresta da base e aresta lateral, nós temos a altura da pirâmide, né? Então, a altura vai desse vértice ao centro da base. Beleza. E aí a gente tem o fator apótema. E aí a gente tem duas apótemas. Apótema da base e apótema da pirâmide. A apótema da base vai ser a distância do centro ao ponto médio de um dos lados. Pronto. A apótema da pirâmide vai ser do vértice ao ponto médio de uma das arestas da base. Ou seja, é como se fosse a altura desses triângulos laterais. Tranquilo? E outra coisa que a gente tem também é o raio, né? O raio da base. E aí, o raio da base vai ser do vértice da base ao centro. O que diferencia o raio da base e a apótema? Porque o raio ele vai do centro ao vértice da base. E a apótema ela vai do centro ao ponto médio da base. Tranquilo? Então, tenho isso aqui em mente. Aqui eu coloquei 3 principais exemplos da aplicação do Teorema de Pitágoras, né, dentro das pirâmides. O primeiro delas é envolvendo a altura, a apótema da pirâmide e a apótema da base. A gente fez exercícios, vocês fizeram também, e vocês utilizaram muito isso, que é essa relação aqui de azul, ó, a altura, a apótema da base e a apótema da pirâmide. E é essa figura. Agora, eu também posso mudar. Eu posso ter altura, aresta lateral e raio da base, que seria altura, aresta lateral e o raio da base bem aqui. Além, eu tenho apótema da pirâmide, aresta lateral e metade da aresta, que no caso seria esse triângulozinho aqui, ó. E etc. Né? Eu posso ter teorema de Pitágoras formado em outras partes do triângulo, né? Eu coloquei aqui 3 principais. Eu posso ter o teorema de Pitágoras só envolvendo, por exemplo, a base da
pirâmide. Então, é tudo questão de visualização, tá bom? Vamos lá. Na nossa última aula, quando chegou na parte da tarde, eu disponibilizei uma atividade para vocês, né? E eu vi que uma galera aí fez, mas volto a reforçar, ainda tem muita gente que não está fazendo as atividades. Outros que podem estar fazendo atividade, mas esquecem de marcar como atividade concluída. Galera, vamos fazer essas atividades. Terminou? Marca como concluída. Foi até engraçado porque alguém lançou uma fake news aí, de madrugada, dizendo que tinha que mandar atividade para mim. E chegou um monte de e-mail para mim de madrugada, mensagem nas redes sociais, o povo desesperado que tinha que mandar essas atividades. Não é assim, né? É só fazer, marca como concluída e eu vou confiar em vocês. Quando a gente voltar à normalidade, eu vou visitar o caderno de vocês e tem que ter tudo bonitinho. Tranquilo? Bom, então vamos lá. Peguem a atividade de vocês, né? Eu postei lá no Class. É bom que vocês já abram uma abazinha aí no computador de vocês para vocês ir acompanhando, tranquilo? Então vamos lá. Peraí. Tá onde? Uma pirâmide de base quadrada tem 18 metros de altura. Então eu vou colocar assim, ó. A altura, 18 metros. E a apótema da pirâmide é 20 metros. Ou seja, a apótema da pirâmide é 20 metros. Calcule a área da base. Então, a área da base, ele quer saber, e o volume dessa pirâmide. Ótimo. Gente, primeiro, vamos pensar o seguinte, ó. Esta pirâmide tem base quadrada. É semelhante àquela que estava desenhada aí para vocês anteriormente. A altura desta pirâmide é 18 metros, ou seja, a altura é esse carinha aqui, ó. Ele vale 18 metros. A apótema da pirâmide, quem é a apótema da pirâmide? É esse carinha aqui, ó, tem 20 metros. E aí, isso forma um triângulo retângulo. E aí, este triângulo retângulo, olha só, é aquele que envolve a altura, a apótema da pirâmide e esse cara aqui ó, é a apótema da base, o ABzinho, que a gente vai chamar de X aqui. Tranquilo? Então, eu tenho esse triângulo retângulo. O que eu faço para descobrir essa apótema da base? Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. E aí a gente tem aqui, ó, 20 elevado ao quadrado dá 400. 18 elevado ao quadrado dá... não lembro. Vamos lá. 18 vezes 18, 324. Então, 324 mais x ao quadrado. Ele está somando, vai passar para o outro lado subtraindo. 400 menos 324 igual a x ao quadrado. 400 menos 324 vai dar 76 igual a x ao quadrado. Estava como potência, vai passar para o outro lado como uma raiz. Então, x é igual a raiz quadrada de 76. Bom, 76 não tem raiz exata, nós sabemos disso. Se nós formos fatorar 76 por 2, 38, por 2 dá 19 e só vai dar por 19, que vai dar 1. Ou seja, quem está elevado ao quadrado sai da raiz. Então fica 2 e dentro da raiz fica quem não está, que é o 19. Então significa que x é 2 raiz de 19. Tá, PH, o que é o x mesmo? É a apótema da base. Ou seja, na pirâmide com base quadrangular, a apótema da base, ó, ela é simplesmente metade do lado. O lado seria isso tudo.
e a apótema da base está correspondendo a apenas metade dele. Ou seja, quem vai ser a aresta da base? Vai ser 2 vezes este valor. Então, 2 vezes 2, raiz de 19. O que vai dar 4 raiz de 19. Beleza, isso é a aresta da base. PH, para que eu vou precisar da aresta da base? Porque quando você vai calcular a área da base, você precisa do valor desse lado. Então, área da base, como é um quadrado, é lado ao quadrado. A área da base vai ser, quem é o valor desse lado? É essa aresta. Então, a aresta da base vale 4 raiz de 19. Então, vai ser 4 raiz de 19 elevado ao quadrado. Então, a área da base vai ser 4 elevado ao quadrado, 16. Raiz de 19 elevado ao quadrado, a gente pode cancelar a raiz com expoente, fica apenas o 19. Então, a área da base vai ser o produto entre 16 vezes 19, 304. 304 metros quadrados. Voltando a reforçar, galera, metros quadrados, unidade ao quadrado significa a área. E aí, quando ela está ao cubo, no caso, ela é o volume, representa o volume, tranquilo? Não, a gente não transforma metros quadrados em metros cúbicos, não fazendo só áreas. A gente precisa, então, levar para o volume. PH, e como que eu calculo o volume? Lembra lá, gente, ó, o volume de uma pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura da pirâmide. Ou seja, vai ser 1/3. Quem é a área da base? A gente calculou. Dá 304 vezes a altura. A altura, o enunciado eu tinha dado para vocês, que é 18. Volume, então, vai ser 304 vezes 18. 5.472. Dividido por quem? Por 3. Esse cara dividido por 3, o volume, então, vai ser igual a 1.824 metros cúbicos. Prontinho. Só isso que a gente precisava fazer. Tranquilo? Lembre-se, se tiver dúvida, mandem no chat. Beleza? Bom, vamos ver lá se já tem. Por que 1/3, Isadora? A nossa fórmula, né? Como, vamos colocar assim, a pirâmide não é um prisma completo, né? Porque um prisma, as faces laterais aqui, ó, tinham que ser retângulos e a pirâmide são triângulos. Então, a fórmula do volume da pirâmide é essa. É sempre 1/3 da área da base vezes a altura. Eu mostrei para vocês antes lá o princípio de Cavalieri. O princípio de Cavalieri é para os prismas, que é só a área da base vezes a altura. E aí eu falei, a diferença deles para as pirâmides vai ser que no final eu vou ter que dividir por 3. Foi justamente o que eu fiz. Peguei a área da base, multipliquei pela altura. No final, eu dividi por 3. Tranquilo? Adriana, sim, eu estou corrigindo aquele exercício. Arthur, pode falar pelo microfone, não pode, Luciano? Pode. Só tá de boa. Falar direitinho. Vai, cara. Saca só. Tu tá me ouvindo, né? Tô te ouvindo. Beleza. Do lado da pirâmide ali, a maior zona, você fez o formato da base, correto? Isso aqui? Isso. Não. Esse daqui é esse triângulo aqui, ó, que envolve a altura, que envolve a aresta, ou a apótema da base e a apótema da pirâmide. Não é da base. A base é um quadrado, Arthur. Beleza. Que eu confundi aqui, valeu. Tranquilo, então. Desliga o microfone agora e vamos lá. Deixa eu ver outras coisas. Eu não entendi o porquê a aresta da base é o dobro da apótema da base. Júlia, isso, Júlia. Olha só. A apótema da base é a distância do centro ao ponto médio de um dos lados, ok? Tranquilo, então. Se ele é essa medida é a mesma coisa, ó, se você pega aqui, essa é a base da pirâmide, é um quadrado.
Então, quando eu falei que eu tenho a apótema da base vai ser a distância do centro ao ponto médio de um dos lados. Vamos colocar aqui, por exemplo, isso. Esse carinha é simplesmente metade desse lado. Ou seja, o lado aqui, ó, é sempre o dobro dessa apótema da base. Então, se eu fiz a apótema da base 2 raiz de 19, o lado completo vai ser 4 raiz de 19. Por quê? Porque, ó, 2 raiz de 19 é essa medida. Se eu colocar essa medida para esse lado, continua sendo 2 raiz de 19. Ou seja, o lado completo teria o quê? 4 raiz de 19. Deu para entender? Coloca aí, se você entendeu ou não. Beleza? Então vamos lá. Opa, já temos 56 pessoas, Luciano? Tá melhorando, não tá bom. Tá um pouquinho melhor. Acorda esse povo. Vamos lá, já aproveitem para pegar aí a questão 2 do nosso exercício. A questão 2 fala assim, ó, em uma pirâmide quadrangular regular, a aresta lateral, vou colocar assim, ó, nesse lado aqui, ó, a aresta lateral é igual a 5 centímetros e a altura igual a 4 centímetros. Calcular o volume desta pirâmide. Então, novamente. Cecília, questão 2, vamos lá? Pirâmide quadrangular regular, ou seja, a base volta a ser um quadrado. E aí você tem a sua pirâmide bonitinha. E aí, as informações que ele te deu foi a aresta lateral. A aresta lateral, gente, é isso aqui, ó. São essas linhas que vão formar os triângulos das faces laterais. Então, essa aresta vale 5 centímetros. A altura da pirâmide, que é esse carinha aqui, vale 4 centímetros. Beleza. Qual relação envolvendo Pitágoras que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer, ó, esse triângulo. E aí, esta medida aqui, ó, do centro ao vértice da base é o que a gente chama de raio. Então, raio da base. Então, em geral, o triângulo retângulo que nós temos é isso aqui, ó. 5 centímetros de aresta lateral, 4 centímetros de altura da pirâmide e x, porque eu não sei, que é relativo ao raio. Tranquilo? Então, vamos lá. O quadrado da hipotenusa igual a soma do quadrado dos catetos. Então, 25 igual a 16 mais x ao quadrado. Está somando, passa subtraindo. Igual a x ao quadrado. 25 menos 16 vai dar 9, igual a x ao quadrado. Estava como potência, passa como raiz. E a raiz quadrada de 9 vai ser 3 centímetros. Então, significa que o raio da base é 3 centímetros. O que a gente faz com raio? Bom, a gente pode pensar o seguinte, ó. Eu tenho a minha base. Eu sei que o raio dele, que é essa medida aqui, vale 3. Existe as relações já prontas, tá? Envolvendo raio de polígonos. Mas vamos supor que a gente não sabe. Tranquilo? Eu posso fazer aqui, ó, um teorema de Pitágoras. Posso. Esse teorema de Pitágoras aqui, ó, faria o quê? Esse cara é a apótema da base, que eu vou chamar de x. Esse cara aqui é metade do lado. Ou seja, o lado inteiro é o Lzinho e só metade dele
essa medida. Mas calma, gente. Na questão anterior, a gente já falou que o lado era o dobro da apótema da base. Então, se aqui vale x, significa que essa medida também vai ser x. Por quê? Porque essa medida é metade do lado. E metade do lado no quadrado é o quê? A apótema da base. Então, você acaba tendo um triângulo retângulo, onde você aplica o teorema de Pitágoras com essas relações. Então, vamos fazer aqui, ó, o quadrado da hipotenusa igual a soma do quadrado dos catetos. Então, 3 ao quadrado, 9. X ao quadrado mais x ao quadrado, a gente sabe que é 2x ao quadrado. Ele está somando, ou está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. 9 dividido por 2 igual a x ao quadrado. Estava como potência, vai passar como raiz. Então, seria a raiz de 9 sobre 2. Bom, aqui é importante a gente lembrar. Quando eu tenho a raiz de uma fração, é a mesma coisa que eu escrever assim, ó. Raiz de 9 sobre a raiz de 2. Eu posso desmembrar. E aí eu sei que a raiz de 9 é 3, mas raiz de 2 não é exata, então ficaria como raiz de 2. Porém, eu tenho que lembrar o seguinte, não posso ter raiz no denominador. Então a gente faz o quê? Racionaliza. Multiplica em cima e embaixo por raiz de 2. Então, x vai ser, ó, 3 vezes raiz de 2. 3 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é simplesmente 2. Então, significa que a apótema da minha base é 3 raiz de 2 sobre 2. E quem é o lado? Ó, quem é esse cara? Lembra que é o dobro. Então, o lado vai ser 2 vezes 3 raiz de 2 sobre 2. E aí eu posso cancelar, ó, 2 em cima com 2 embaixo. E o lado dessa figura passa a ser apenas 3 raiz de 2. Ótimo. Aí onde vem? Lá na fórmula, tem uma fórmula que ele fala que o lado de um quadrado é raio raiz de 2. Se a gente já soubesse a fórmula, já seria mais fácil, não seria? Porque olha só, quem é o raio? O raio é 3. Então, 3 raiz de 2. Acabou por aí. Então, é importante da gente saber as relações. Professor. Isso daqui, a gente consegue... A gente estudou lá no 9º ano, no 8º ano, quando a gente estava estudando geometria. Tranquilo? Quem tiver com dúvida aí, ó, espera um pouquinho que eu já vou ir olhar. Beleza. Descobri o valor do lado. É 3 raiz de 2. Para eu descobrir o volume, eu preciso da área. Gente, vamos lá. Área da base. Como é um quadrado, é lado ao quadrado. Ou seja, quem é o valor do lado que a gente descobriu? 3 raiz de 2. Então, vai ser 3 raiz de 2 ao quadrado. A área da base vai ser 3 ao quadrado, 9. Raiz de 2 ao quadrado, ó, cancela, cancela, fica só o 2. A área da base, 9 vezes 2, 18. 18 centímetros quadrados. Ótimo. Aí, para a gente calcular o volume, é lembrar da fórmula. Volume, 1/3 da área da base vezes a altura. Bom, o volume, então, vai ser 1/3. A área da base é 18 vezes a altura da pirâmide é 4. Então, o volume vai ser 18 vezes 4, 72, sobre quem? Sobre 3. O volume, então, vai ser 72 dividido por 3, 24. 24 centímetros cúbicos. Prontinho, este é o volume dessa pirâmide. Repara que a gente trabalhou com outra relação aqui, ó, de Pitágoras, tranquilo? Vamos ver aqui. Sobe só um pouquinho. Na verdade, desce, né, no caso. Vai de novo. Tem mais alguma coisa lá em cima, último? Ah, tá. Então tá. PH, explica esse quadrado de novo do lado da pirâmide. Tá. Não sei porque você cancelou o 2. Porque, tá. Vamos lá. Karine,
esse daqui, ó. Né? Esse quadradinho que você está com dúvida aqui. Esse é o quadrado da base, tranquilo? E aí, lá na base, olha só, eu sei que a medida do raio que a gente descobriu acima era 3. Então, essa partezinha de baixo aqui, ó, seria a apótema da base. Aí lembra lá que eu falei para vocês que a apótema da base de um quadrado é metade do lado. Porque você tem um lado inteiro, ó, e a apótema da base ela pega só metadezinha. Ou seja, eu chamei isso de x, porque eu não sabia a medida. Se ela pega só metade do lado, aqui também eu tenho metade do lado. Ou seja, aqui também seria x. E aí eu fiz o teorema de Pitágoras para descobrir o valor desse x, que no caso seria a apótema da base. Para que eu fiz isso? Porque aí eu soube que o lado é o dobro da apótema da base. E a apótema da base é essa medida. E aí eu dividi 2 por 2, cancelei. Né? Tem 2 em cima e 2 embaixo, posso cancelar. E aí só 3 raiz de 2. Mas aí eu também frisei o seguinte, a importância da gente conhecer a fórmula. E tem uma fórmula que fala que o lado de um quadrado é o raio vezes a raiz de 2. Então, se eu soubesse já essa relação, eu não precisava fazer isso aqui, ó. Simplesmente pegava aqui. Quem é o raio? O raio é 3, então 3 raiz de 2, que foi o resultado que a gente encontrou no final, tá bom? E Cecília, porque eu cancelei o 2 e expliquei, e por que 1/3? De novo, Cecília, a fórmula. O volume de uma pirâmide é calculado por esta fórmula. 1/3 da área da base vezes a altura. Mesma coisa que eu falei em relação à questão anterior. Tranquilo? Bom, acho que deu tempo de vocês copiarem bonitinho, tá bom? Tira print aí da tela também, se não deu. E vamos lá. Questão 3. Tá, antes de iniciar a questão 3, eu só vou dar uma outra dica para vocês também. Né? É certo que a geometria ela vai ter várias fórmulas, né? Que a gente vai precisar ao longo da nossa jornada aí. Né? Até o terceiro ano do ensino médio. Quando vocês forem fazer o Enem mesmo, vão utilizar muitas fórmulas. E a geometria tem bastante mesmo. E eu sei que é difícil decorar todas. Então, por que eu fiz a demonstração aqui? Eu podia ter explicado logo a fórmula, ter colocado a fórmula. Então, a demonstração é apenas uma rota de fuga. Então, eu não lembro a fórmula, PH, não consegui lembrar. Mas a gente faz teorema de Pitágoras ali com as relações e a gente chegou na fórmula. Repara que no final que eu fiz o teorema de Pitágoras, eu escrevi a fórmula e o resultado era o mesmo. Então, se você consegue memorizar as fórmulas, excelente. Se você não consegue memorizar as fórmulas, não se desespere. Você tem essas rotas de fuga. Toma um certo tempo, toma um certo espaço, toma. É aconselhável fazer isso? Não. Mas é melhor ter essa rota de fuga e acertar a questão lá no vestibular, por exemplo, do que ficar aí sem nem decorar a fórmula, sem nem saber fazer a demonstração. Então, são alternativas que nós vamos poder explorar ao longo do tempo, tranquilo? E aí, à medida que vocês forem treinando essas coisas, tudo vai ficando mais fácil para vocês. E aí, vai tirando aquele peso, aquela ansiedade de cima das costas de vocês, de ter que memorizar tudo e tantas coisas, né? Vocês no segundo ano mesmo, no próximo semestre, né? Apesar que está um ano bem atípico, mas no próximo semestre, vocês vão entrar também em trigonometria e vocês vão ver que tem muitas e muitas fórmulas ainda que vocês vão precisar, mas sempre vai existir essas rotas de fuga, tranquilo? E aí eu vou tentar ensinar sempre para vocês. Né? Teorema de Pitágoras é muito fácil, ainda tem um macetezinho que depois eu também ensino para vocês. Então não precisam ficar desesperados quanto a isso. O que a gente puder fazer para simplificar a vida de vocês, eu vou estar fazendo, tranquilo? Então vamos lá para a questão 3. Uma pirâmide reta de base quadrada
possui aresta lateral. Então, aresta lateral igual a raiz de 11 decímetros. E diagonal da base igual a 2 raiz de 2. O volume dessa pirâmide em decímetros cúbicos é... Então, novamente, gente, pirâmide de base quadrada. Ah, PH, só base quadrada? Gente, não, a base pode mudar, mas em boa parte das questões a gente vai encontrar uma base quadrada ou uma base hexagonal, como eu disse para vocês, né? Uma base regular. Beleza, aresta lateral. Mesma ideia que a gente teve lá na outra. Ó. Aresta lateral é esse carinha aqui. Ó. A gente viu que isso vale raiz de 11. Diagonal da base. Gente, a diagonal, o que é diagonal? É o dobro do raio. Ou seja, isso daqui seria a diagonal da base. Beleza, mas não tem aquela relação que vai envolver diagonal da base. Então, a gente faz por raio. Ó. A gente fala que o raio é metade da diagonal. Então, se o raio é metade da diagonal, então quer dizer que o raio vai ser 2 raiz de 2 dividido por 2, já que a diagonal é isso. Então, quando eu cancelo esse 2 com esse 2, quem passa a ser o meu raio? O raio passa a ser apenas raiz de 2. Tranquilo? Quem já souber, poderia fazer isso direto. Tranquilo? Então, olha só. Eu sei que o raio vale agora raiz de 2. A relação que eu posso fazer com aresta lateral, raio da base, e o outro termo é a minha altura. Então, eu tenho esse triângulo retângulo, que eu vou desenhar aqui, ó. A minha altura eu vou manter como H, a aresta lateral é raiz de 11 e o raio da base é raiz de 2. O que a gente faz? Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa, ó, raiz de 11 ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Raiz de 11 ao quadrado, ó, cancela a raiz com expoente, fica apenas 11. Altura ao quadrado, mais raiz de 2 ao quadrado, cancela a raiz com expoente, fica apenas o 2. Estava somando, passa para o outro lado, subtraindo. 11 menos 2 igual a altura ao quadrado. 11 menos 2 é 9. Igual a altura ao quadrado, estava como potência, passa como raiz. E a raiz quadrada de 9 é 3. Ótimo. Descobri que a altura da minha pirâmide é 3. Beleza, PH. E agora? E agora o que a gente faz? Porque ele quer saber o volume. E o volume precisa da área da base. Mas da área da base, em relação à base, a única coisa que eu tenho é um raio. Lembra lá, gente. Ó, a gente acabou de fazer a demonstração na questão anterior. O lado é o raio raiz de 2. Isso é uma fórmula que a gente fez a demonstração dela. Então, eu não vou fazer a demonstração de novo, eu acho que não é válido, mas já que a gente já viu onde chegou a fórmula, vamos utilizar aqui, ó, o lado. Quem é o raio? O raio é raiz de 2, então vai ser raiz de 2 vezes o raiz de 2 da fórmula. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é a raiz de 4. E qual é a raiz quadrada de 4? 2. Pronto. Então, o lado da base é 2. A área da base é lado ao quadrado. Ou seja, quem é a medida do lado? 2. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Pronto. Descobri a área da base. Volume. Qual é a fórmula do volume? 1/3 da área da base vezes a altura da pirâmide. Essa é a fórmula. Então, o volume vai ser 1/3. A área da base é 4 vezes a altura da pirâmide é 3. Eu posso cancelar aqui, ó.
3 está em cima, com 3 que está embaixo, sobra 1 vezes 4, 4. 4 decímetros cúbicos. Prontinho, calculei com isso o volume. Tranquilo? Vamos lá, tem muitas dúvidas? Não, permaneceu a mesma, né? Eu acho que a semelhança... Oi? Professor, você falou que 1/3 é a área da base, certo? Por que você não colocou junto com a fórmula da área da base? Você não usou fórmula? Não, olha só. O volume é 1/3 da área da base vezes a altura. O volume. A área da base é só a área da base. Mas então, assim, você tinha falado que era 1/3 entrava dentro da área da base. Porque, tipo assim, isso me ficou confuso. Não, Cecília, olha só. 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Entra na fórmula do volume. Para calcular a área da base, é a fórmula do polígono. Então, aqui é um quadrado. Se fosse um hexágono, calculava a área do hexágono. Sim. E assim por diante. Então, a partir do momento que eu tenho a área da base, eu jogo aqui na fórmula. Ó. A fórmula vai ser o quê? 1/3 da área da base. No caso aqui foi 4. Poderia ser outra figura, poderia ser um hexágono, poderia variar, vezes a altura da pirâmide. Então, o 1/3 vai entrar onde? No volume. Então, é como se eu pegasse tudo, a área da base vezes a altura, e no final dividisse por quem? Por 3. Entendeu? É porque você não colocou tudo dividido por 3. Eu acho que ficou diferente, aí ficou meio confuso. Ah, tá. É porque pode ter a fórmula assim, ó. A área da base vezes a altura, dividido por 3. Sim, né? mesmo. Ah, tá. Mas tanto faz assim como assim. Tudo vai depender, assim, do autor. Quem está escrevendo o livro, quem está escrevendo a fórmula, muda. Mas se a gente for analisar aqui, ó, de baixo aqui é 1 e 1. Então, se eu multiplicasse, ó, 1 vezes AB vezes H, é ABH. E 3 vezes 1 vezes 1 é 3. Então, essa fórmula e essa é a mesma. Entendi. Entendeu? Beleza. É a mesma coisa de AB vezes H. Isso, Isadora, certinho. Então, vamos lá para a última questão. Galera, como eu disse para vocês, hoje é a nossa última aula de pirâmides. Não quer dizer que nunca mais eu vou dar aula de pirâmides para vocês, não. É porque eu vou terminar esse conteúdo hoje. E aí, a gente já vai começar com cônicas também. Né? A gente vai falar lá sobre áreas e volumes do cone, que é a mesma ideia. Então, a gente vai fazer uma ponte entre esses dois conteúdos, tranquilo? Inclusive, como já virou praxe, né? De manhã vocês têm aula, à tarde eu vou postar uma atividadezinha para vocês. E aí, se tudo correr bem, essa atividade vai ser sobre cônicas, tá bom? Deixa eu ver. Júlia, não entendi o porquê você multiplicou o raio por raiz de 2. Aqui, ó. Na questão anterior, a gente fez a demonstração ali do Teorema de Pitágoras, e aí no final eu falei para vocês, gente, ó, o lado é raio, raiz de 2. E isso aqui é uma das relações que eu posso escrever lá para os quadrados, entendeu? E aí, como eu já tinha o valor do raio, então, o raio na questão lá era raiz de 2, com raiz de 2 na fórmula. Foi a conta que eu fiz. Isso daria raiz de 4, que é simplesmente 2, tá bom? Isso aqui é uma fórmula, né, que envolve lado e raio. Né? Então, a aresta lá da base com o raio da base também, tá bom? Uma relação. Então, vamos lá. Questão 4. Considerando que a área da base e a altura da pirâmide abaixo são, respectivamente, iguais a 20 centímetros quadrados e 6 centímetros, então, olha só, a área da base, ele já me deu que era 20, e a altura da pirâmide, ele me deu que era 6. É correto afirmar que seu volume é igual a quanto? Gente, simples. Por quê? A pirâmide que o exercício me deu é uma pirâmide hexagonal. Então, a base dela seria um hexágono. Poderia parecer difícil, eu teria que lembrar as fórmulas do hexágono e assim por diante. Mas a questão foi mamãe. Por que ela foi mamãe? Porque se ele pediu o volume, e o volume é o quê? Vamos lá, a área da base vezes a altura dividido por 3. Vamos escrever essa fórmula que vocês estão mais familiarizados.
A área da base a questão deu. A altura a questão deu. O que mais eu quero? É só jogar na fórmula. Então, o volume vai ser, a área da base é 20, o volume, ou a altura, é 6, dividido por 3. 20 vezes 6 vai dar 120, dividido por 3. O volume, então, é de 40. Se eu não me engano, ali a unidade de medida é centímetros. Então, centímetros cúbicos. Acabou. Então, isso vai acontecer muito. Principalmente provas do CESP, seja o PAR, seja o vestibular. Ele vai te dar uma questão assim, que pode parecer complicada, né? Vai te dar uma imagem, tudo, e é uma coisa simples, né? E aí ele ganha dos candidatos no susto. Tranquilo? Então, vamos dar prosseguimento. Agora, nesse momento, vocês vão pegar no caderno de vocês, vão fazer uma linhazinha divisora, pirâmide está acima, e aí a gente vai para a parte de baixo. Então, vamos ter cones. Para os cones, tem várias propriedades também, várias características, assim como nas pirâmides, mas hoje eu vou falar de volume do cone, tá bom? O que é um cone? O cone, a base dele é circular e a face lateral dele é relativo à rotação de um triângulo, né? Então, é como se eu pegasse uma pirâmide e girasse ela, e aí essa aresta lateral dela iria fazer essa questão do cone, tranquilo? E como que eu faço? Gente, para o cone, a fórmula também é volume, área da base, vezes altura, dividido por 3. Só que, no cone, a área da base é uma só. Não é igual na pirâmide que a base pode ser quadrada, triangular, hexagonal, heptagonal e assim por diante, né? Qual é a base de um cone? A base de um cone sempre vai ser uma circunferência. Ou seja, se eu tenho uma circunferência tem o que a gente chama de raio. Como é que eu calculo a área de uma circunferência? A área de uma circunferência é calculada por π vezes raio ao quadrado. Isso é a área de um círculo. Ou seja, qual é o volume de um cone? Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar o volume de um cone assim, ó. Volume vai ser 1/3 de π vezes r ao quadrado vezes h. Ou, vocês encontram nessa notação, π r ao quadrado vezes h dividido por 3. Ambos representam a mesma coisa. Ou seja, o πr ao quadrado é simplesmente quem? A área da minha base. Simples, 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 simples. Então, muito tranquilo. Então, vamos lá fazer um exemplo. Vamos supor, então, olha lá, anota aí, ó. Um cone de 3 metros de altura e diâmetro igual a 8 metros. Determinar o volume. PH, mas, cara, você falou de raio, você falou de π, você falou de altura e diâmetro, cara. O que é o diâmetro? Gente, olha só. Daqui para cá, a gente tem o diâmetro. Ou seja, o diâmetro é o dobro do raio. Se a gente quiser escrever isso ao contrário, a gente fala que o raio é metade do diâmetro. Na tua fórmula entra diâmetro? Não entra diâmetro. Na tua fórmula entra quem? Raio. Então, se o diâmetro é igual a 8, o raio é metade do diâmetro. Então, o raio vai ser 8 dividido por 2. Então, o raio vai ser de 4 metros. Ótimo. Ficou fácil. Por quê? Volume é π
R ao quadrado, vamos colocar assim, volume é πr ao quadrado vezes H sobre 3. Então, o π, a questão pediu para substituir π por 3,14, por 3, ou por seja lá qual for o número? Não, a questão não falou nada. Então, deixa em π. Então, continua π, vezes o raio a gente descobriu que é 4, a altura, a questão deu, que é 3, dividido por 3. Olha só que fácil, 3 corta 3. Então, π vezes 4, 4π. Prontinho. Este é o volume do cone, deste cone. A questão não pediu para você substituir π. Agora, pode ser. A questão vai falar assim, considere π igual a 3,14. Gente, vem aqui, ó. 4 vezes 3,14. A questão pediu para substituir π por 3. 4 vezes 3. Você substitui o valor de π pelo que a questão pedir. Se a questão não pedir, deixa o π lá. Tranquilo, gente? Bom, tem alguma dúvida? Tem. Pois é, o raio ali, você não elevou ao quadrado. Muitíssimo obrigado. Falou do raio. Vamos dar aquela desculpa clássica de professor, foi só para saber se você estava prestando atenção. Então, olha só. Um erro que eu cometi. Eu não elevei o raio ao quadrado. Eu escrevi e não elevei. Então, π vezes o raio, que é 4, ao quadrado, e a altura, que é 3, sobre 3. Aí a gente cancela, ó, 3 com 3. Volume, então, vai ser, ó, 4 ao quadrado, 16. 16π. Muito obrigado aí, quem me lembrou. Tá tranquilo? A gente está propenso aos erros aí da vida. 5 minutos. Beleza, gente. Então, entenderam a ideia dos volumes? Se você entendeu, coloca aí no chat aí agora, sim, para eu saber que todo mundo entendeu. Se você não entendeu, coloca não. Se não tiver entendido, eu já vou repetir. Opa, sim, 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 sim. Então tá ótimo. Isso aqui tá mais fácil, então, do que ganhar do Vasco. Tá andando muito com o Rafael, hein? Ele tá bem aqui, ó, com a máscarazinha aqui do Flamengo, olha só. Como que não? Então... Aí é foda. Tem que puxar a sardinha pro lado dele, né? Bom, gente, então, tá bom. Os meus 5 minutos vai ser só para dar aviso. Hoje, então, eu vou postar uma atividade para vocês por volta lá de 1h30, 2h da tarde, né? Que é a hora que eu vou chegar em casa, depois do meu almoço. Eu vou postar uma atividade para vocês relativa a isso, a volumes de um cone, tranquilo? E aí, na semana que vem, provavelmente, nós teremos aula novamente, e aí eu vou falar sobre geratriz, sobre áreas do cone e assim por diante. Mas semana que vem também a gente encerra a parte de cones, tá bom? Acho que vocês viram, o AV está liberado lá para vocês, para fazer, né? Então, quem não fez, já faça. Faça essa atividade. Lembra, galera, todas, ó, tem 65 pessoas aí online. Tá faltando metade da sala, praticamente, né? Metade da turma. Lembra esse povo que vai precisar disso para fechar o AEP. E sem contar que o conteúdo do T2, gente, vamos ter o T2 sim. E o conteúdo do T2 vai ser isso. Prismas, pirâmides e cones. Né? Eu encerrei prismas online. Eu comecei presencial o prisma, mas encerrei online. Pirâmides e cones está 100% online. Então, usem isso para poder estudar. Né? Então, vão estudando, vão fazer exercícios. Se tiver dúvida, me chama lá. Né? Eu vou deixar a atividade de hoje, então eu vou postar hoje à tarde, e vou deixar até meio-dia de amanhã. Por quê? Porque amanhã, depois do meio-dia, eu vou para a roça. E lá na roça não vai pegar sinal. Tá bom? Então, usem essas 24 horas praticamente para tirar as dúvidas de vocês. Tá bom? Então, gente, ó, um beijo para todos vocês, né? Estudem, se cuidem, né? E pensem em coisas boas, né? Eu sei que os dias estão muito difíceis, tanta coisa que vem surgindo, tanta coisa que vai enlouquecendo a gente, mas foca a cabeça de vocês em coisas boas, em metas e objetivos, e vocês vão alcançar todos eles, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, espero que tenham gostado da aula, né? Anunciem para os 4 cantos da terra aí sobre as aulas, para chamar mais gente para vir assistir, tá bom? Então, um grande abraço e até a nossa próxima aula.